Para quem está começando a investir, vale ou não vale a pena copiar as ações do Luiz Barsi para sua carteira de investimentos? Para quem não conhece, o Luiz Barsi é simplesmente o maior investidor, pessoa física da nossa bolsa de valores. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre a estratégia que ele utiliza e porque pode ser até muitas vezes interessante para você utilizar também e quais fundamentos principalmente ele utilizou ao longo da sua história de investidor. Começou a investir há mais de praticamente 50, 60 anos atrás. Hoje o Luiz Barsi tem praticamente quase 90 anos de idade e ele é um dos melhores exemplos que nós temos de consistência, dedicação e esforço, começando com pouco e conquistando o patrimônio que ele tem hoje, que é de muito mais de 1 bilhão, né? Se eu não me engano é algo próximo de 5 a 6 bilhões atualmente que ele possui patrimônio, começando lá no passado com pouco capital. Então é sobre isso que eu vim falar com vocês no vídeo de hoje. Se você não me conhece, muito prazer, sou Robson Andrade. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo, pois vai estar me ajudando e você vai me acompanhar por aqui semanalmente também, porque eu trago vídeo toda semana falando sobre o mercado financeiro e outros diversos assuntos que podem te ajudar a conquistar sua liberdade financeira também. O Luiz Barsi basicamente adotou durante toda a sua vida uma estratégia simples, mas que foi muito eficiente para que ele obtivesse o sucesso que ele teve e possui nos dias de hoje, que foi basicamente investir em empresas que tinham algumas características específicas, né? Uma das principais características específicas são empresas de setores perenes. E o que são os setores perenes? São empresas de segmentos de atuação que possuem uma proteção, são um pouco diferenciadas em relação a outras empresas, principalmente empresas que prestam serviços essenciais. Alguns exemplos de empresas que são empresas que ele sempre investiu ao longo do tempo, vou citar algumas delas. Primeiro setor que o Luiz Barsi sempre investiu, o setor bancário, seguido por setor elétrico, depois setor de seguros e consequentemente saneamento básico e finalizando com o setor de telecomunicações. Nota-se que o BEST, como é a estratégia utilizada, a abreviação da estratégia utilizada por Barsi, são todos segmentos que, querendo ou não, possuem uma certa segurança, né? Por quê? Porque existe aquele investimento de primeiro momento maior, mas que no longo prazo não existe tanto assim esforço financeiro, querendo ou não. Porque imagine que no primeiro momento vai ser maior esforço, maior investimento em material, em infraestrutura para a empresa, mas que ao longo do tempo se mantém estável e consequentemente só os lucros aumentando e os resultados aumentando. Além de investir em empresas de setores perenes, ele sempre buscou empresas que pagam dividendos, que fazem a remuneração por seu acionista, que no caso é ele em si o investidor, ou nós quando compramos uma ação de uma empresa nos tornamos um acionista. E basicamente ele sempre buscou empresas que valorizavam o acionista, que pagavam consistentemente todos os anos dividendo para os seus investidores e com uma boa fatia, né? Principalmente quando você analisa e leva em consideração, por exemplo, o payout da empresa. Então empresas que têm uma ótima perspectiva de crescimento, que pagam bons dividendos, que tem segurança e traz segurança para o investidor, para o acionista, e empresas de um setor de atuação específico. E eu peguei algumas empresas dessas que o Luiz Barsi investe para nós analisarmos um pouco a respeito, principalmente de como que se comportaria uma carteira de investimento nossa, feita um investimento lá há 5 anos atrás, né? O que isso traria de resultado hoje para nós e o que nós podemos tirar de conclusão disso. Então, para ficar mais fácil, vamos olhar direto do computador. Eu fiz aqui uma pequena projeção levando em consideração algumas empresas, mas vocês vão ver que todas são desses setores que eu citei agora há pouco, faz parte do BEST e, claro, podemos ter um pouco de noção de como que se comportaria ao longo do tempo esse investimento, né? E do porquê que, consequentemente, nos últimos 50 anos que o Luiz Barsi investiu nessas empresas, ou em uma parte delas, né? Claro, eu não se coloquei todas na lista, até porque o intuito é mostrar que com pouco também dá para começar. E claro, levando em consideração essa estratégia de empresas bem estruturadas e que pagam dividendos e de setores perenes, é possível sim ter uma boa rentabilidade e consequentemente também chegar à sua vez de se tornar o próximo Luiz Barsi. E claro, a primeira coisa que temos que ter de referência do Barsi é o tempo, né? Olha a quantidade de tempo levou para que ele se tornasse um bilionário, investindo em empresas. Praticamente 60 anos da sua vida.
Ah, mas não vale a pena? Bom, aí é uma coisa que só você pode decidir, né? Se vale ou não vale a pena envelhecer, mas no momento do envelhecimento você não depender apenas de INSS para sobreviver, mas que você tenha a sua liberdade conquistada, né? Que o dinheiro não seja o problema. Se você adoecer ou qualquer outra coisa acontecer, consequentemente dos seus dividendos você pode tomar alguma providência. Garantia de vida não é, porque não há dinheiro nesse mundo que pague a vida de ninguém. Mas, consequentemente, se aposentar e ter uma das menores preocupações ser a liberdade financeira, eu acredito que seja uma coisa muito interessante de se analisar. E o Luiz Barsi começou com pouco, né? Começou ali com o que seria equivalente a mais ou menos R$500 hoje, lá, alguns anos atrás. Levando em consideração esse tipo de estratégia, que é o BEST, até renomeei a carteira com a abreviação, né, do BEST, que é Bancos, Energia Elétrica, Eletricidade, Seguros, Saneamento Básico e Telefonia. Eu peguei algumas empresas desses segmentos e fiz aqui uma pequena projeção de 5 anos investido, R$5.000 para nós termos aí uma base de quanto que seria isso hoje. Primeira coisa é a evolução patrimonial desde o momento do investimento. Claro, foi investido R$1.000 em cada uma dessas empresas e aqui tem um pouco do crescimento do patrimônio, do comportamento do patrimônio ao longo do tempo, né? Algumas oscilações, por exemplo, 2020, que praticamente o patrimônio ficou no 0 a 0 por questão da pandemia. Um momento de medo para muitos, mas de grande oportunidade para outros. De lá para cá, algumas empresas se valorizaram quase que 3, 4 vezes. E aqui, uma evolução patrimonial de apenas 5 anos. Então aqui nós estamos com uma projeção de 5 anos e vamos ver um pouco sobre essas empresas, né? As empresas que eu coletei e peguei, inclusive são ótimas empresas para essa carteira composta por 5 dessas empresas desses segmentos, são as seguintes empresas. 2 empresas do setor de eletricidade, a CEMIG e a Taesa, que são empresas muito bem confiáveis aí e que muitos investidores também investem. Temos a Sanepar de saneamento, então já temos a eletricidade e saneamento. Temos o Banco do Brasil como setor bancário e uma empresa do setor que, claro, não foi citado na estratégia do BEST, mas uma empresa que possui competitividade, possui diferencial competitivo, que é a Klabin. E é uma empresa que o Barsi também investe, né? Além dessas empresas, ele investe em diversas outras empresas. Unipar Carvocloro, tem a IRB Seguradora e diversas outras empresas também. Claro, não coloquei aqui porque com pouco capital, pelo menos na minha visão, não vale tanto a pena assim pulverizar de uma forma tão exagerada, né? O Luiz Barsi mesmo tem lá 2 bilhões praticamente, uma única empresa com participação societária muito mais efetiva. No caso de pessoas que ainda não estão nesse patamar, né, de aportar 100 mil, 200 mil todos os meses, ou semanalmente, ou diariamente, temos que começar com menos. O intuito é só levar em consideração a estratégia desde o começo, né? Focar primeiro em montar uma carteira de proteção com garantia, que são empresas de setores perenes, e aí sim, ao longo do tempo, eu diria que atualizando essa estratégia para a época de hoje seria colocar algumas outras empresas de outros segmentos também que possuem uma perspectiva muito maior de crescimento, né? Por quê? Porque o cenário da época do começo do Barsi para o cenário de hoje é diferente. A história geralmente se repete, mais com contextos diferentes ao longo do tempo, né? As empresas que ele começou a investir há muito tempo atrás foram as empresas que deram o privilégio dele hoje ser um investidor bem sucedido. Mas essas empresas podem estar em seu momento diferente do que era no passado, né? Então temos que, querendo ou não, buscar ir realocando e adaptando isso do nosso jeito, do nosso próprio jeito investidor ao longo do tempo. Mas podemos ver um pouco do comportamento dessas empresas, né? O que nós poderíamos ter esperado durante 5 anos dessas 5 empresas aqui, que são empresas de segmentos estratégicos. Bom, podemos ver, por exemplo, que as ações da CEMIG, de código 4, né, se valorizaram aqui em 74% praticamente nos últimos 5 anos. Então custava lá próximo de R$7, hoje custa R$12,73. Uma valorização muito boa, né? Então você tem aqui a primeira ferramenta que favorece investir em ações de empresas. Uma das principais, digamos assim, atratividades, né? Risco-retorno, risco atrativo de investir em ações, que é o quê? Sua valorização. Você pode comprar algumas ações de empresas hoje que valem um determinado valor. Em menos de 5 anos, muitas vezes, essa empresa já se valorizou muito mais que o dobro do preço.
Um caso aqui, um exemplo mais forte que nós temos nessa lista é a CEMIG. Em consequência disso, vem a empresa Taesa, né, que também é de eletricidade. As empresas elétricas caíram no gosto dos investidores nos últimos 5 anos. A maioria dessas empresas do setor elétrico se valorizaram bastante, suas ações se valorizaram, algumas com preço muito mais alto, né, já na questão preço, valor patrimonial, outras nem tanto ainda com oportunidade. A Taesa, por exemplo, é uma empresa que tem o seu PVP bem elevado, um pouco mais elevado, a CEMIG já é um pouquinho mais baixo ali, dá para comprar, aportar no momento ainda, mas existe momentos específicos para você ir fazendo seus aportes, né? Não é só simplesmente chegar lá e jogar o dinheiro. A Sanepar também, nos últimos 5 anos, sofreu uma valorização do seu preço de 48%, praticamente metade do seu preço, de R$ 3 para R$ 5,22. Temos aqui o Banco do Brasil também com valorização de 47% nos últimos 5 anos. E por último, o Klabin, do setor de papel e celulose, com valorização de 8%, né? Então a variação total equivalente do nosso investimento em 5 anos investindo nessas 5 empresas, lembrando que aqui foi o equivalente a R$ 1.000 praticamente investido em cada uma delas, foi de 50% do seu investimento inicial. Isso em questão de preço de mercado das ações. Além disso, existe também outra questão, que são o quê? Os dividendos, né? Quando você leva em consideração que os dividendos também foram pagos mensalmente, trimestralmente durante os últimos 5 anos, o seu patrimônio poderia ser muito maior que isso, porque aqui nós temos um patrimônio elevando-se de 5 mil para quase 8 mil reais em variação de preço, mas podemos também ter mais ou menos uma perspectiva aqui dos seus proventos, né, que são os dividendos pagos historicamente pelos todos os períodos durante os últimos 5 anos. E aqui podemos ver que na maioria dos meses receberíamos um valor disponível ali já na nossa conta e podendo ser reinvestido. E se fosse reinvestido consequentemente, o patrimônio hoje acumulado seria muito maior do que R$ 7 mil, ou melhor, R$ 8 mil. Por quê? Porque seu poder de reinvestimento, a sua capacidade de investir seria maior, né? Por isso que é sempre bom você levar em consideração que na hora de investir não é só simplesmente colocar lá R$ 100 em uma ação e esperar durante 30 anos, mas o que? Ao longo do tempo você manter consistência, mensalmente aportar, nem que seja pouco, né? O próprio Barça é um exemplo de que um pouco repetidas vezes durante algum tempo vai dar resultado. E outras pessoas também do mercado financeiro também é exemplo disso, outros investidores também são exemplo. Você pode começar com muito menos, né? O exemplo que eu estou mostrando aqui é o comportamento do que você poderia esperar investindo em empresas com a estratégia próxima do que o Luiz Barsi adotou a vida inteira e para se tornar um dos maiores investidores que nós temos atualmente. Todos os meses aqui receberíamos um valor até interessante em dividendo, alguns meses um pouco mais, um pouco menos. Nos últimos anos aqui as empresas pagaram um dividendo muito melhor. Podemos ver que de 21 adiante os dividendos praticamente dobraram em alguns meses de valor. E claro, no total aqui teríamos recebido também praticamente R$ 2.823 em dividendos nos últimos 5 anos, investindo R$ 5 mil. Então poderíamos aqui também receber praticamente 40% do nosso valor investido só em provento, né, que são os dividendos ali distribuídos anualmente pelas 5 empresas. Então aqui você, além de ter a valorização lá de quase R$ 3 mil, de 5 mil para 8 mil, você teria mais 2 mil, quase 3 mil reais também recebidos em proventos nos últimos 5 anos. Somando tudo daria praticamente quase que 100%, mais, até um pouco acima de 100% do valor investido, né? Em 5 anos você ter 100% do capital investido retornado, né, acrescido do seu valor, é uma média de 25% ao ano de rentabilidade. Eu diria com mais certeza que seria algo próximo de 19 a 20% ao ano de rentabilidade. Não é rentabilidade ruim, né? Muitas vezes, se você fosse investir em aplicação financeira de renda fixa, por exemplo, levaria muito mais tempo para você ter o mesmo retorno. Em investimentos de 10% ao ano, levaria praticamente 9 anos para que esse valor dobrasse de tamanho, né? Para que, por exemplo, 5 mil virasse 10 mil reais, além do teu imposto, o que não acontece aqui nas ações, porque os dividendos são isentos de imposto de renda e isso é ótimo porque você já recebe livre de imposto, você pode reinvestir também esses dividendos e aumentar cada vez mais o seu patrimônio, né? Uma coisa são 5 anos investindo, outra coisa são 20 anos investindo.
outra coisa são 30, 40 anos investindo. E foi isso que Luiz Barsi fez. Ele começou lá no passado, há praticamente 60 anos atrás, com pouco, e ao longo do tempo foi utilizando essa estratégia, aportando sempre, buscando formas de investir em novas oportunidades e reinvestindo todos os seus dividendos para que hoje ele se tornasse um dos maiores investidores. Uma coisa que eu gosto de deixar como observação, né? A estratégia em si, a estratégia BEST, que ele sempre adotou, é uma ótima opção para quem quer começar, está querendo focar em estratégia principalmente voltada para segurança, para boas empresas, mas eu, consequentemente, eu penso hoje, né, no cenário de hoje, para o futuro, as oportunidades poderão mudar um pouco, talvez esse contexto só de manter esse mesmo padrão de empresas não seja tão eficaz, e na minha opinião é interessante, consequentemente eu vou fazer isso ao longo do tempo, mudar um pouco, né, focar em outras empresas que na minha visão também vai chegar o momento certo de aportar, de aplicar nessas empresas, investir nessas empresas e consequentemente talvez não para ficar com elas até o final da minha vida, mas manter por um tempo na minha carteira para geração de valor, depois eu realoco meu patrimônio em outras oportunidades. E é sempre interessante o investidor ter isso em mente, né? Alocação, realocação quando for necessário, balanceamento de carteira, algo que todos os investidores, principalmente o Luiz Barsi, fez o tempo todo até chegar ao que é hoje. Você gostou desse vídeo? Peço que você deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.